Fala, meus queridos! Vamos de Universidade Federal do Pará hoje, 2016. Mais um da Federal do Pará, hein? É muito bom esse vestibular, as questões são muito boas. Olha, a figura a seguir, ela representa um esquema de resistências elétricas de um certo aparelho, no qual cada uma das resistências elétricas está indicado aqui, né? Então, são 6 resistências, cada qual com seus valores aí. Ele fala, sabendo que a corrente elétrica na resistência de R2, nessa aqui, ó, é de 1 ampere, pode-se afirmar que a potência elétrica dissipada no resistor R1 em watts é de... louco, né? Olha, para a gente calcular a potência elétrica dissipada em resistores, a gente tem duas possibilidades. Ou a gente tem, que é a potência no resistor, ou a gente conhece a corrente elétrica que passa pelo resistor R, ou a gente conhece qual é a DDP que está sendo fornecida nos terminais desse resistor. São duas maneiras, né? Então, dá para a gente brigar por essas duas possibilidades. Porém, aqui nesse problema, ele fala o seguinte, ó, o que acontece? Ele tem a corrente elétrica que vem aqui. Então, essa corrente que eu vou pintar aqui de vermelho, ó, que é a I2, essa corrente aqui, ó, I2, ela foi fornecida. E ele falou que é de 1 ampere. 1 ampere. Então, olha só, nesse ponto aqui, meus queridos, então a corrente vai passar pelo R1, nosso objetivo é saber qual é essa corrente, por exemplo. Ela vai se dividir em três partes aqui. Parte vem para resistência R2, parte vem para R3 e parte vem para essa R5 aqui, ó. Só que o que a gente sabe? Se a gente souber o quanto de corrente está vindo aqui, aqui e aqui, a soma dessas três é justamente aquela que estava chegando, né? Que passou aqui, porque ela se divide. Essa é uma das leis de Kirchhoff, né? A soma das correntes que saem de um nó é justamente igual à corrente que chegou no nó, né? É uma lei da conservação de carga, né? Então, se a gente souber essas três correntes, uma delas a gente já sabe, então a gente mata o problema, porque daí a gente usa essa expressão que está aqui embaixo, ó, porque a resistência a gente conhece, é de 2. Então vamos tentar fazer isso, vamos tentar brigar por essa possibilidade. Então a gente precisa saber essa corrente aqui, ó, que desce, eu vou chamar de I5, né? Ela está descendo, mas ela vai passar aqui nesse resistor R5, então eu vou chamar de I5. E ao mesmo tempo, essa corrente aqui eu vou pintar de magenta aqui, ó, que é a corrente que eu vou chamar de I3, que é aquela que vai passar no resistor I3. Pode crer? O que a gente sabe aí? Que se aqui for uma corrente I1, que é o nosso objetivo, ó, a gente conhecer essa corrente I1, a gente resolve o problema. Então, o que a gente sabe? Que o I1 ele é igual ao I2 mais a corrente 3 mais a corrente 5. Então, se a gente descobrir isso aí, a gente mata o problema. Então, vamos brigar para essa região aqui do circuito. Ó. Talvez a gente nem precise dessa informação desse resistor que está aqui embaixo. Ó. O que a gente sabe aqui, meus queridos? Vamos pegar aqui. Ó. Aqui, a gente tem dois resistores que estão em paralelo. E quando eles estão em paralelo, significa que eles têm o mesmo potencial elétrico, né? Então significa que se a gente calcular o potencial elétrico, a diferença de potencial elétrico no R2 tem que ser igual a DDP do R3. Agora, para que isso? Porque se a gente conhece a DDP aqui, que aqui é fácil aplicando a primeira lei de Ohm, a gente consegue calcular a DDP nesse trecho aqui, ó. Eu vou chamar desse ponto, dessa encruzilhada aí de ponto C, ó. Esse ponto aqui vai ser o ponto C. Se a gente conhece a DDP entre o ponto C e o ponto B,
significa que a gente conhece também a DDP entre o ponto C e o ponto B para baixo. Ó. Então significa que daqui para cá, por cima, né, ou seja, esse conjunto todo aqui, como está em paralelo com esse aqui de baixo, ó, significa que a DDP aqui em cima vai ter que ser igual a DDP desse cara. Se a gente tem a resistência dele, a DDP consumida aqui, ó, a gente calcula essa I3. Perdão, essa I5, né? Que vem para cá, ó. Então vamos tentar fazer isso. Olha só, no resistor R2 e R3, então, eles têm o mesmo potencial elétrico. Então vamos falar assim, ó, aqui. Podemos até colocar aqui um ponto D, ó. Então, entre os pontos C e D, então repare, entre C e D, o que a gente sabe? Que o potencial, a diferença de potencial elétrica, ela é igual a R2 vezes I2, que vai ser igual a 3 volts. Beleza. Então significa que esse resistor R3 aqui, ó, tá sentindo esses mesmos 3 volts aqui. Então a gente aplica a primeira lei de Ohm e calcula qual é a corrente que está passando ali, a I3, né? Veja só. Então, em R3, eu vou fazer assim, ó, no resistor de R3, a gente sabe que U, que vai ser o mesmo entre C e D, ó, é U entre C e D, é igual ao R3 vezes o I3. Ou seja, como o U é 3 volts, a gente vai ter aqui, ó, 3 igual a resistência de 1. Então a corrente, meus queridos, é de 3 amperes. A gente talvez nem precisasse fazer essa conta. Por quê? Porque como eles estão em paralelo, se aqui está passando 1 ampere e aqui a resistência é 3 vezes menor do que essa, então aqui vai passar 3 vezes mais corrente. Então o I3 a gente já calculou. Beleza? Então isso já não é mais um problema. Então o que a gente precisa calcular? I5, né? Que é a corrente que está vindo nesse terceiro trecho aqui, ó. Para isso a gente tem que saber a DDP daqui, ó. Mas eu comentei que se a gente sabe a DDP entre C e B, a gente resolve o problema, porque é a mesma para baixo aqui, ó. A gente está esquecendo esse resistor aqui, hein? Eu vou até apagar ele, ó. Eu vou até fazer isso aqui, ó. Eu vou tirar esse cara aqui, ó, para ele não encher o nosso saco. Porque ele não está interferindo em nada no nosso problema por enquanto, tá? Eu arranquei ele para fora, ó. Tchau. Tá? Assim fica até mais fácil para a gente ver. E aí, eu consigo até organizar melhor aqui. Eu vou colocar aqui, ó, essa corrente aqui que vai ser a I5. Então vamos voltar aqui, ó, no nosso raciocínio. Se no ponto D, ó, aqui está passando 1 ampere e aqui está passando 3, significa que 1 mais 3 vai ter 4 aqui no resistor de R4. Então, meus queridos, se a gente sabe que aqui está passando 4 amperes, o que a gente tem aí? A gente tem a DDP, a queda de potencial entre D e B. Então vamos ver uma coisa. Ó. Entre D e B, a gente tem o potencial elétrico, eu vou chamar DB, ele é exatamente o R4 vezes a corrente que passa por ele. Ó. Tá? Que são 4 amperes, que é quem? É justamente a I2 mais a I3. Então, a diferença de potencial no resistor R4, eu vou chamar de UDB, ela é igual a 2 vezes 4, perdão, dando aqui 8 volts. Então, repara, eu vou pintar em amarelo aqui. Ó. A gente tem esse segmento
aqui, ó, em série com esse segmento. Se no segmento da esquerda que eu pintei tem 3 volts, e no outro segmento 8, significa que entre C e B, olha que legal, hein? Então, entre C e B, os pontos, né, C e B, a gente tem um potencial UCB, que é justamente os 8 volts mais os 3 de cada um dos resistores, né, dessas sequências de resistores. Essa sequência está em série, então significa que a gente tem aqui, ó, 11 volts. Que massa, hein? Se a gente tem 11 volts, significa que aqui, ó, nesse resistor aqui, R5, a gente também vai ter 11 volts. Se a gente tem 11 volts e conhece a resistência, então a gente consegue calcular a corrente I5. Então, ó, como? Aplicando justamente a primeira lei de Ohm. A gente só aplica a primeira lei de Ohm aqui, ó. Vejam aqui, então, no resistor R5, a gente tem U é igual ao R5 vezes U, a corrente I5. O U são 11 volts. A resistência são 11 ohms. E a corrente I5 é a nossa incógnita. Então, a gente calcula aqui, ó, que I5 vai dar 1 ampere. Essa informação aqui é massa. Então, a gente tem todo mundo. Vamos voltar lá em cima, ó. O I1, que é quem a gente precisa, é o I2, que é 1 ampere. Mais o I3 a gente calculou, 3 amperes. Mais o I5, a gente calculou também 1 ampere. Então, está totalizando aí, ó, 5 amperes. Então, o nosso I1, esse cara aqui, ó, é a soma dessas três. Ou seja, está dando aí, meus queridos, 5 amperes. Se o I1, que é a corrente que a gente precisava, são 5 amperes, e a resistência R1 é de 2 ohms, então a gente calcula a potência elétrica dissipada nele, que vai ser quem? Vai ser o R1 vezes o I1 ao quadrado, ou seja, o R1 são 2 ohms, a corrente 5 amperes ao quadrado, então a gente vai ter 2 vezes 25, 50 em watts, é a potência elétrica dissipada naquele resistor. Foda, né? O que vocês acharam? Então essa parte aqui, ó, que eu vou enfatizar, vou colocar aqui numa outra cor. Por que você tá assim, filho? Eita, aí, ó. Isso aqui, ó. Uai, o que tá acontecendo contigo? Vamos. Deixa eu ver. Agora foi. Olha lá, essa aqui é a resposta do problema, tá? Dá pra fazer, né? Então você tem que pensar em quem você precisa. No caso era potência. Então, ou você vai por corrente, ou você vai por DDP, potência dissipada em resistores, né? E a gente foi tomando esses caminhos aí. Então, veja com calma esse problema. Você pode até fazer novos modelos enquanto você está estudando, ou seja, você vai fazendo novos circuitos para você investigar, mas eu sempre gosto de resolver no espaço que a gente tem aqui, para você ver que se a gente tiver uma certa organização, né, chamando as coisas aí devidamente, a gente consegue fazer no espaço que vai ser o espaço que você vai ter, o espaço útil que você tem no vestibular, né? Então, treinem esse tipo de questão, porque é bastante conceito envolvido aqui, né? Se você consegue fazer um problema desse tipo tranquilamente, problemas desse tipo que porventura possam aparecer e que são sempre recorrentes nas provas, você tira de letra, né? Mas que você teve essas percepções nesse tipo de problema, você vai embora, meu querido, e você resolve qualquer tipo de problema que envolve, então, circuitos elétricos, resistências equivalentes, investigação sobre a DDP nesses elementos e as correntes elétricas também que trafegam por eles. Eu deixo um abraço a vocês aqui, espero que vocês tenham curtido, a gente se vê amanhã. Até já!